Assim, Φ2 é solução da equação diferencial linear homogênea se somente se, primeiro, Φ2 linha de x mais P Φ2 linha de x mais Q Φ2 de x, isso é igual a zero para todo x real. Mas isso ocorre se somente se mas isso ocorre se e somente se. Bem, quem é Φ2, duas linhas? Quem é? Vamos lá. G duas linhas de x, tá? Vezes elevado a alfa x, tá? Mais 2 alfa G' de x elevado a alfa x, tá? Mais alfa ao quadrado G de x elevado a alfa x. Isso aqui é a derivada segunda. Mais P vezes a derivada primeira. Então vai ficar P vezes a derivada primeira. Está aparecendo aqui, não tá? Mais P vezes o quê? G' de x elevado a alfa x, tá? Mais P alfa G de x elevado a alfa x, tá bom? Isso aqui é P vezes, mais Q vezes a Φ2, mais Q vezes a Φ2. Então, Q Gx elevado a alfa x. Isso aqui é igual a zero para todo x real. Isso aqui é igual a zero. Aqui tem que ser igual a zero para todo x real. Mas isso ocorre se, somente se. Agora vamos fazer o seguinte. Vamos ver o que multiplica G duas linhas de x é elevado a alfa x. Só tem esse termo, né? G duas linhas de x é elevado a alfa x. Vamos ver o que é que multiplica G' de x elevado a alfa x. G' de x elevado a alfa x, então vai ficar mais o 2 alfa multiplica isso e o P. Então fica 2 alfa mais P G' de x elevado a alfa x. Mais, tá? O que é que multiplica G de x vezes elevado a alfa x? Alfa ao quadrado mais P alfa mais Q. Isso multiplica o quê? G de x elevado a alfa x. Então isso aqui vai ser igual a zero para todo x real. Mas isso aqui ocorre se somente se. Agora vamos lá. Quem é alfa? Alfa é a raiz da equação característica. Quem é a equação característica? Quem é, hein? Que é a equação característica? Olha aqui. Tá. A equação característica. Então, a equação característica, colocar aqui, eu não coloquei a equação característica, mas você sabe quem é. Quem é a equação característica? Quem é? U ao quadrado. A equação característica é U ao quadrado, que mais PU mais Q. Isso aqui é o quê?
equação característica da equação diferencial linear homogênea. Então vamos lá. Então a alfa é a raiz da equação característica. Igual a zero, né? O 2 mais PU mais Q igual a zero. Quem é isso? É a equação característica da equação. Então o alfa é raiz. Se o alfa é raiz, alfa 2 mais P alfa mais Q é quanto? Zero. Então isso aqui vai embora. E tem outra coisa também que vai embora. É esse termo. Sabe por quê? Porque observe aqui. A equação característica, o delta é zero. Então a equação característica possui uma raiz alfa, e eu sei quem é o alfa. O alfa é o menos equação ax2 mais bx mais c. Quando o delta é zero, a raiz é menos b sobre 2a. Ou seja, é menos p sobre 2. Então, se o alfa é menos p sobre 2, quanto é 2 alfa mais p? Zero. Então, isso aqui também é zero. Não é? Mas isso aqui, então, tudo isso vai ser zero se somente se g duas linhas de x vezes e elevado a alfa x, isso for zero para todo x real. Mas isso é zero para todo x real, se somente se, é elevado a alfa x é diferente de zero. Então, g duas linhas de x tem que ser zero para todo x real. Ora, bolas! Então, o que foi que eu demonstrei? Eu demonstrei o seguinte. Essa função φ2 aqui, ela é solução da equação diferencial linear homogênea, no caso em que o delta é zero, onde alfa é a raiz da equação característica, só tem uma, a raiz. Se somente se, a g é uma função cuja derivada segunda é zero. Então eu vou pegar uma função cuja derivada segunda é zero, a função constante. Só que não vai me servir, porque se eu multiplicar a φ1 por uma constante, eu não obtenho uma função linearmente independente com φ1, porque a φ2 vai ser uma combinação linear de φ1, vai ser um múltiplo de φ1. Então eu vou pegar, um constante não serve, então vamos pegar uma função cuja derivada segunda é zero, me dê outra aí, x. Então, por causa desta equivalência, você tem o seguinte, daí, φ2 de R em R, dada por φ2 de x igual a x vezes E elevado a alfa x. Ó, aquele x que apareceu no caso particular, x vezes E elevado a alfa x, para todo x real. Isso é solução da equação diferencial linear homogênea. Então eu tenho duas soluções bem distintas assim, né? A E elevado a alfa x e a x vezes E elevado a alfa x. Será que elas são linearmente independentes? Se elas forem, resolvido o meu problema de achar a solução geral da equação diferencial linear homogênea. E são, basta você calcular o Wronskiano. Então vem para cá, vamos ao Wronskiano.
dessas duas funções. Então, diga. Qualquer função linear, qualquer função. Veja bem, φ2, dada dessa forma, é solução se e somente se a derivada segunda da g é zero. Portanto, se eu escolher uma função cuja derivada segunda é zero, uma função g cuja derivada segunda é zero, g vezes isso é solução. Mas aí você vai pegar só outra função. Mas se você pegar outra função, quais são as funções cuja derivada segunda é zero? A vezes x mais b, onde a e b são constantes. São só essas. E se você pegar essas, se você pegar x mais 1, você vai estar complicando. Eu pego o mais simples. Qual é x? O mais simples seria a constante, mas não resolve o meu problema. Mas eu não preciso de todas, eu preciso... O que é que eu preciso para resolver a equação diferencial linear homogênea no caso que delta é zero? Eu preciso de duas soluções linearmente independentes. Pronto. Será que essa é linearmente independente com a φ1? Então vamos aqui calcular o Wronskiano, tá? Tem-se. Quem é o Wronskiano de φ1 e de φ2 aplicado em x? É o determinante da seguinte matriz. φ1 de x, que é quem? Elevado a alfa x. φ2 de x, que é quem? Vezes elevado a alfa x, tá? E aqui, alfa elevado a alfa x, tá bom? Tá certo? E a derivada dessa, quem é? É elevado a alfa x, não é? Elevado a alfa x mais alfa x elevado a alfa x. Concorda? Então, quanto é isso? Quanto é isso, ó? Isso aqui dá produto da elevado a 2 alfa x mais alfa x elevado a 2 alfa x menos alfa x elevado a 2 alfa x. Isso aqui fica só o quê? Elevado a 2 alfa x. Concorda comigo? Dá essa conta, né? Porque isso aqui vai embora com isso. Não é? Então isso aqui dá elevado a 2 alfa x, que é diferente de zero para todo x real. Basta que seja num, né? Logo elas são o quê? Linearmente dependentes. Logo, φ1 e φ2 são linearmente dependentes. Portanto, eu tenho duas soluções linearmente dependentes. Portanto, a solução geral da equação diferencial linear homogênea é dada por, tá? É dada por solução geral φg, dada por φg de x igual a A vezes E elevado a alfa x mais bx elevado a alfa x. Qualquer que seja o x real, onde A e B são duas constantes reais.
Então tá aí. Isso no caso em que o delta é zero, ó. Olha aqui, ó. Isso no caso em que o delta é zero, tá? Equação diferencial linear homogênea com coeficientes constantes, onde a equação característica possui discriminante igual a zero. Solução geral é dada por isso aqui, onde alfa é a raiz da equação característica, a raiz real. Agora eu vou atacar, bem, antes de atacar, vamos ver aqui. Resolva. Então vamos lá. Resolva a equação diferencial linear homogênea. Equação diferencial linear homogênea. F2 de x menos 4 F' de x, tá certo? Mais 4 f de x igual a zero. Tá? Então, solução. Bem, primeira coisa, observe o seguinte: a sua equação característica, a equação característica da equação diferencial linear homogênea, a sua equação característica, tá? Qual é a equação característica? Qual é? O 2 menos 4 mais 4, né? Igual a zero. Tem somente uma raiz real. Tem somente somente uma raiz real. Você sabe quem é? Quem é? 4? Não. Quem é a raiz? Quem é a raiz aqui? Quem é? 2. Tá? Equação característica. Tem somente uma raiz, que é a equação 1 menos 2 ao quadrado igual a zero. Só tem essa raiz, é a única raiz real. Aí nesse caso a teoria diz, ó como a teoria é importante, matou o problema, não tem mais que fazer conta caso a caso, usa o resultado. Daí, quer dizer, a teoria diz, tá? Daí as funções. Eu podia passar logo para a solução geral, mas eu quero explicitar bem o que é o resultado aqui. As funções φ1 de R em R e φ2 de R em R, dadas por φ1 de x igual a quê? Elevado a 2x. Tá certo? De x é elevado a 2x. E φ2 de x igual a x é elevado a 2x, qualquer que seja o x real. Essas funções são duas soluções linearmente independentes da equação diferencial linear homogênea. Pronto.